O casamento de Helena e Eduardo já não ia nada bem há algum tempo. Eduardo estava cada vez mais distante, frio e facilmente irritadiço. Quando Helena descobriu a gravidez e contou para ele, ao invés de comemorar, Eduardo reagiu com fúria. Disse que não queria um filho, que ela havia estragado tudo e que isso só o prendia ainda mais. As discussões se tornaram constantes e o ambiente em casa virou um campo de batalha silencioso. Helena tentava manter a calma, nutrindo esperanças de que ele mudaria com o tempo. Mas Eduardo só piorava. Seu olhar já não tinha carinho, apenas cansaço e ressentimento. Para ela, a chegada do bebê era uma bênção. Para ele, era um peso. Até que, em uma noite de chuva, o impensável aconteceu. Eduardo a expulsou de casa. Helena conheceu Eduardo em uma pequena feira da cidade. Ele era charmoso, de fala firme, apaixonaram-se rápido e em poucos meses estavam casados numa cerimônia. Simples, no início, ele era gentil, prestativo, parecia o homem dos sonhos dela, mas aos poucos o encanto deu lugar à frieza e ao silêncio. Eduardo começou a chegar tarde, evitava conversas e já não a tocava como antes. Quando ela anunciou a gravidez, acreditou que a notícia uniria o casal. Mas Eduardo reagiu com desprezo, gritando que não queria ser pai. Dias depois, após mais uma briga, ele apontou para a porta. "Sai da minha casa!" Chorando, Helena fez a mala com as mãos trêmulas, o coração desfeito. Saiu na chuva, sem destino, com um bebê no ventre e esperança em frangalhos. Helena passou a noite em um banco de praça, abraçada à barriga. Sentia o bebê se mexer, como se dissesse, "Estamos juntos." O sol nasceu tímido, revelando seu rosto pálido e olhos inchados. Ela precisava de um abrigo, de esperança, de qualquer coisa. Foi quando um senhor, de olhar gentil, apareceu com um guarda-chuva. "Você está bem, moça?" perguntou ele com voz grave e calma. Ela hesitou, mas respondeu com sinceridade. "Fui expulsa de casa." Ele se apresentou. "Sou Eduardo. Moro aqui perto. Não posso deixá-la assim." Helena estranhou a coincidência do nome, mas não comentou. E seguiu aquele desconhecido com o coração apertado, mas esperançoso. A casa de Eduardo era simples, mas acolhedora, com cheiro de café e madeira. Ele preparou um chá quente e ofereceu uma manta para Helena. "Pode descansar no quarto de hóspedes. Fique o tempo que precisar." Ela agradeceu com os olhos marejados. Algo naquele homem transmitia segurança, mesmo sendo um estranho. Nos dias seguintes, Eduardo revelou que era viúvo. Perdera a esposa e o filho em um acidente de carro há 10 anos. Desde então, vivia sozinho, imerso no trabalho e no silêncio. Helena sentia dor pela história dele, e ele pela dela. 2 corações partidos, começando a se reconhecer nas cicatrizes do outro. Helena ajudava nas tarefas da casa como forma de gratidão. Fazia bolos, cuidava das plantas, limpava com carinho. Eduardo se surpreendia com a leveza que ela trazia. E com o tempo, começaram a conversar sobre a vida. Falavam sobre perdas, medos, sonhos esquecidos. Ela contava como conheceu o outro Eduardo, o ex-marido frio. E ele ouvia, com olhos firmes e coração aberto. Havia algo diferente na forma como ele a escutava. Não era pena, era empatia. E Helena, mesmo ferida, começava a sentir algo brotar. Quando Helena contou a Eduardo sobre a gravidez, ele não escondeu o desgosto. O olhar dele ficou duro, os dedos apertaram o copo com força. "Você tem certeza disso?" perguntou frio, como se aquela notícia fosse uma sentença. Helena sentiu o peito apertar, mas manteve a calma. Sabia que precisava ser forte para proteger aquela vida que crescia dentro dela. "Sim, Eduardo, é nosso filho." Mas ele virou as costas, sumindo na sala sem dizer mais nada. O silêncio que ficou era pior do que qualquer briga. Helena sentiu-se mais sozinha do que nunca naquela casa que agora parecia um cárcere. O que antes era um casamento, agora era um campo de batalha silencioso.
Os dias seguintes foram de tensão constante entre Helena e Eduardo. Ele evitava falar com ela, como se a presença dela fosse um peso insuportável. Helena sentia o desprezo dele crescer a cada conversa evitada. A casa, antes cheia de planos, agora parecia um lugar frio e estranho. Ela tentava esconder a barriga, crescente com roupas largas, mas o coração não podia esconder o medo. Certa noite, Eduardo chegou em casa irritado, bateu a porta com força e disse: "Não sei se quero esse filho. Talvez você devesse ir embora." Helena encarou o olhar dele, buscando alguma faísca de amor, mas só viu o vazio. Ela sabia que aquela noite seria o começo do fim. Na manhã seguinte, Helena acordou com as lágrimas secas no rosto. Decidiu arrumar suas coisas enquanto Eduardo ainda dormia. Ela não podia permitir que o desprezo dele destruísse aquela vida que carregava. Com o pouco que tinha, saiu pela porta da frente, sentindo o peso da rejeição. A chuva fina começava a cair, acompanhando seu coração partido. Sem rumo, caminhou pelas ruas da pequena cidade, buscando um refúgio. Sentiu a solidão apertar, mas a esperança teimava em não desistir. Foi quando ouviu uma voz calma chamando seu nome. Era um senhor idoso, de olhar gentil, que a observava da varanda da casa ao lado. "Precisa de ajuda?" Ele perguntou com um sorriso sincero. O nome dele era Antônio, viúvo há muitos anos e dono de um coração acolhedor. Quando Helena contou sua história, ele ofereceu um quarto na sua casa para que ela pudesse se reerguer. "Você não está sozinha", disse ele com a voz carregada de empatia. Antônio entendeu a dor de perder alguém amado. Ele mesmo tinha perdido esposa e filho em um acidente trágico. Desde então, ele vivia em silêncio, cuidando das lembranças e do jardim da casa. Mas a chegada de Helena trouxe uma nova luz para aquele espaço. Ela aceitou a oferta com medo e gratidão misturados no peito. Era o começo de uma nova fase, longe do passado que a machucava. No refúgio de Antônio, Helena sentiu pela primeira vez a paz que tanto buscava. E o menino no seu ventre parecia sorrir para aquele novo lar. Nos primeiros dias, Helena se recuperava do choque da expulsão e da rejeição. Antônio fazia café todas as manhãs e contava histórias da sua juventude. Ela ouvia com atenção, encantada com a sabedoria daquele homem simples e gentil. Cada detalhe da casa transmitia um aconchego que há muito ela não sentia. Apesar do sofrimento, havia um conforto inesperado naquela amizade silenciosa. À noite, ela dormia tranquila, sentindo o bebê mexer e acreditando em dias melhores. Antônio nunca perguntou demais, apenas oferecia sua companhia e um ombro amigo. Helena percebeu que o passado de ambos, embora doloroso, tinha algo em comum: a capacidade de recomeçar. E ela começou a sonhar com um futuro onde o amor fosse possível novamente. Mas a cidade pequena, com seus olhos curiosos, ainda guardava segredos. Com o passar das semanas, Helena começou a trabalhar numa pequena loja da cidade para se sustentar. Antônio a ajudava com conselhos e carinho, tornando-se seu porto seguro. Ela descobriu que, apesar da dor, era possível reconstruir sua vida com dignidade. Porém, notícias sobre sua expulsão se espalharam e olhares de julgamento a seguiam pelas ruas. Helena ignorava os cochichos, focada no crescimento do seu filho e na nova amizade que florescia. A cada conversa com Antônio, ela sentia a solidão dar lugar a uma esperança silenciosa. O passado de Eduardo parecia cada vez mais distante, como uma sombra que não conseguia mais alcançá-la. Porém, mesmo com essa paz, algo dentro dela dizia que ainda não era hora de esquecer. O destino preparava uma reviravolta que mudaria tudo para sempre. E a conexão entre Helena e Antônio tornava-se cada dia mais forte. Enquanto isso, Eduardo sentia o vazio da casa silenciosa sem Helena.
Ele tentou buscar ajuda para lidar com seus próprios fantasmas, mas a culpa e o orgulho o paralisavam. Lembranças da esposa e filho que ele perdera antes e do casamento que desmoronava o consumiam. No fundo, ele sabia que perder Helena significava perder também a chance de redenção. Mas o orgulho o impedia de pedir perdão ou buscar um recomeço. Na cidade, falavam do desaparecimento dela, e muitos se questionavam se Eduardo realmente se importava. Mas o que ninguém sabia era que ele carregava um sofrimento tão grande quanto o dela. E o silêncio entre os dois ecoava a dor de vidas marcadas pelo destino cruel. Helena, por sua vez, tentava ignorar o passado e focar no presente com Antônio. Mas o futuro guardava surpresas que ninguém poderia prever. Um dia, Antônio convidou Helena para um passeio pelo campo nos arredores da cidade. Eles caminharam entre árvores antigas e flores silvestres, compartilhando risos e histórias. Helena sentiu-se viva como nunca desde a expulsão de Eduardo. Antônio falava sobre sua juventude, seus sonhos interrompidos pela tragédia e como a vida podia ser surpreendente. Ela percebeu que, mesmo com a dor, ele tinha um coração cheio de luz. Eles pararam para olhar o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados. Helena sentiu a brisa suave acariciar seu rosto e, pela primeira vez, pensou que o amor poderia nascer das cinzas. O silêncio entre eles era confortável, carregado de um sentimento que crescia devagar. Mas o que ela ainda não sabia era que Antônio guardava um segredo maior do que sua dor, e que aquela revelação mudaria tudo para sempre. Helena sentia o bebê se mexer forte, como se quisesse participar daquele momento especial. Antônio sorriu, olhando para ela com ternura. Você é uma guerreira, Helena. A vida ainda tem muito a oferecer. Ela o agradeceu, emocionada, sentindo o peso da solidão aliviar um pouco. As noites na casa dele agora eram preenchidas por conversas longas e sonhos compartilhados. Mesmo com o passado pesado, havia espaço para a esperança crescer. Helena não sabia como, mas sentia que estava no caminho certo. A cada dia, o vínculo com Antônio se fortalecia, construindo um futuro que parecia improvável. Mas a vida tinha seus próprios planos e nem tudo seria tão simples. Enquanto isso, Eduardo tentava seguir em frente, embora seus dias fossem vazios e sombrios. E se você está gostando dessa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum capítulo e compartilhar com seus amigos. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo histórias de superação, amor e segredos revelados. Comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora, vamos continuar acompanhando a trajetória de Helena e Antônio, uma história de recomeços e descobertas. Certa noite, Helena recebeu uma visita inesperada. Era uma amiga antiga que trazia notícias sobre Eduardo. Disse que ele estava destruído, buscando redenção, mas sem coragem para procurar Helena. Ela ouviu, dividida entre a mágoa e o desejo de entender o que havia acontecido. No fundo, ainda guardava sentimentos mistos por aquele homem que um dia amou. Mas o coração materno falava mais alto e ela sabia que precisava seguir firme. A gravidez avançava. E o bebê era a luz que iluminava seus dias. Antônio, sempre presente, ajudava a cuidar dela com uma paciência quase paternal. A amizade deles já ultrapassava qualquer simples ajuda. Era um laço que crescia com o tempo. Mas o que Helena não sabia era que sua vida estava prestes a mudar, para sempre. O segredo de Antônio começou a ser revelado em pequenas pistas. Ele falava, sem querer, de viagens e negócios que pareciam muito distantes daquela vida pacata. Helena, curiosa, tentava entender o que havia por trás daquele homem tão simples e ao mesmo tempo tão misterioso.
Uma tarde, ao visitar a cidade vizinha, ela percebeu olhares respeitosos ao passarem por Antônio. Foi quando alguém comentou baixinho: ele é dono da maior rede de hotéis da região. Helena ficou surpresa, tentando processar aquela informação. Aquele senhor gentil, que acolhera uma desconhecida sem nada pedir em troca, era um homem poderoso e influente. Mas não era apenas isso. Ele carregava uma tristeza profunda e um passado marcado pela perda. A vida lhes dava uma segunda chance, e eles estavam dispostos a agarrá-la com todas as forças. O pôr do sol naquele dia parecia pintar o céu de promessas. Enquanto isso, Eduardo tentava reorganizar sua vida. Sentia falta de Helena e do filho que nunca conhecera, mas o orgulho o impedia de buscar perdão. Ele visitava os lugares onde costumavam ir, lembrando dos momentos felizes que agora pareciam distantes. O peso da culpa lhe roubava o sono, e ele se perguntava se algum dia teria a chance de se redimir. Mas a vida seguia, implacável, e ele precisava decidir se lutaria ou desistiria. No fundo, ele sabia que havia perdido muito mais do que um casamento. Helena, por sua vez, encontrava força na simplicidade e na gentileza de Antônio. Cada dia era uma conquista silenciosa, cada sorriso do bebê, um motivo para seguir. E o futuro, antes incerto, agora começava a se desenhar com cores mais vibrantes. Mas o destino ainda reservava surpresas para todos eles. A cidade pequena, com suas ruas tranquilas e rostos conhecidos, assistia silenciosa à transformação de Helena. Alguns moradores comentavam sobre a força daquela mulher que, mesmo rejeitada, não se deixou abater. Antônio, por sua vez, era respeitado por sua discrição e bondade. Poucos sabiam do passado doloroso que o marcara, e menos ainda imaginavam sua verdadeira identidade. Helena e Antônio passaram a frequentar juntos a praça da cidade, onde crianças brincavam e o tempo parecia desacelerar. Ela sentia que ali, naquele lugar simples, encontrava o lar que sempre buscara. O bebê crescia forte e saudável, um símbolo de esperança e renascimento. Mas em algum lugar do coração, uma pergunta permanecia: seria possível amar de novo? O silêncio entre os dois era carregado de sentimentos não ditos, mas sentidos intensamente. E a vida, com sua magia, começava a revelar novos capítulos. Uma tarde, enquanto preparavam café na cozinha, Antônio confidenciou um pouco mais de sua história. Falou da esposa que perdera, do filho que nunca deixara de amar e da solidão que o acompanhava. Helena o escutava com o coração apertado, entendendo que o sofrimento também pode unir almas. Eles partilhavam não só momentos, mas cicatrizes profundas que a vida deixara. Naquele instante o mundo parecia se fechar ao redor deles, criando um espaço só deles. O cheiro do café fresco misturava-se ao silêncio confortável e ao calor da companhia mútua. Ela sentiu que podia confiar naquele homem, que tinha a força para recomeçar. O amor, mesmo quando nascido da dor, tinha seu jeito único de florescer. O destino parecia conspirar para unir o que o passado tentou separar. E a noite caía suavemente, prometendo novos dias. Enquanto isso, Eduardo finalmente tomou uma decisão difícil. Ele sabia que não podia continuar vivendo preso ao orgulho e à dor. Decidiu buscar Helena para tentar entender, pedir perdão e, quem sabe, reconstruir o que tinha destruído. A jornada seria longa e ele não sabia se seria bem-vindo, mas o amor pelo filho que nunca viu e a culpa pelo que fez o impulsionavam. Cada passo era um confronto com seus próprios demônios. A cidade que antes parecia pequena, agora se tornava o palco de suas maiores dúvidas. Ele precisava enfrentar o passado para poder viver o presente. Enquanto isso, Helena e Antônio continuavam a se aproximar, construindo algo que parecia impossível.
E o destino, sempre caprichoso, esperava para revelar sua última carta. Um dia, Helena recebeu uma carta anônima dizendo que Eduardo queria falar com ela. O coração dela disparou entre medo e esperança. Será que ele tinha mudado? Ou apenas queria machucá-la novamente? Antônio a aconselhou a ouvir com calma, sem pressa para decidir. Ela concordou, sabendo que aquele encontro poderia mudar tudo. Preparou-se emocionalmente, vestindo sua melhor coragem. Quando Eduardo apareceu, não havia raiva nos olhos dele, apenas tristeza e arrependimento. O reencontro foi tenso, mas carregado de sinceridade. Eles conversaram por horas, colocando palavras no lugar de mágoas antigas, e mesmo que o passado fosse um peso, havia uma abertura para o futuro. Enquanto isso, Antônio observava de longe, respeitando o espaço de Helena. Ele sabia que ela precisava resolver seu passado para poder viver plenamente o presente. Mesmo com o segredo de sua identidade, ele não queria pressioná-la. O que importava era o bem-estar dela e do bebê que logo chegaria. Antônio cuidava do jardim da casa, lembrando dos dias em que a vida lhe parecia sem cor. Agora, a presença de Helena o fazia sonhar novamente. Ele sentia que a dor compartilhada fortalecia a conexão entre eles. Mas o segredo que ele guardava ainda precisava ser revelado. O momento certo, ele sabia, faria toda a diferença. E ele esperava que, quando chegasse, Helena pudesse confiar nele plenamente. A gravidez avançava e Helena sentia cada vez mais o bebê se mexer dentro dela. Era uma sensação de vida pulsando, de esperança crescendo. Antônio a ajudava com todo cuidado, levando remédios, preparando refeições e acompanhando nas consultas. Ela sentia que, finalmente, tinha alguém em quem confiar de verdade. Eduardo, por sua vez, estava determinado a reconstruir sua vida, mesmo que isso significasse aceitar as consequências do passado. Mas o destino parecia trabalhar para unir aquilo que a vida quisera separar. Helena começou a imaginar um futuro diferente, onde poderia amar e ser amada sem medo. E Antônio, em silêncio, guardava o segredo que mudaria tudo. Eles caminhavam juntos, mesmo sem saber o que o amanhã traria. Mas a esperança, mais uma vez, iluminava o caminho. O momento do nascimento estava próximo, e Helena sentia uma mistura de medo e alegria. Antônio permaneceu ao seu lado, firme como um pilar, oferecendo seu apoio incondicional. A cidade acompanhava em silêncio aquela história de superação e coragem. Mesmo Eduardo torcia para que tudo acabasse bem, embora soubesse que não poderia interferir. Helena sabia que o bebê seria a prova de que o amor verdadeiro podia nascer das cicatrizes. E, no fundo, sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto aguardava o momento, sentiu uma paz que nunca imaginara possível. Antônio prometeu que estaria sempre ali, cuidando dela e da criança. Ela sorriu, sentindo que finalmente tinha encontrado um lar. E o sol, lá fora, brilhava, com força, anunciando um novo começo. Naquela manhã, Helena deu à luz um menino forte e saudável. O choro do bebê encheu a casa de vida e esperança. Antônio estava emocionado, segurando a criança nos braços como se fosse seu próprio neto. Helena sentiu uma onda de gratidão e amor que a fortaleceu ainda mais. O passado doloroso parecia ficar para trás, substituído por um futuro promissor. Eduardo soube do nascimento e, em silêncio, desejou felicidade para a mulher e o filho que um dia amou. Antônio cuidava de mãe e filho com dedicação, transformando cada gesto em carinho. Helena começava a entender que o amor podia ter formas inesperadas. O bebê era a prova viva de que a vida sempre oferece uma segunda chance, e o destino, com sua delicadeza, preparava o próximo capítulo daquela história. Os dias que se seguiram foram de adaptação e descobertas para Helena e Antônio.
Ela aprendeu a ser mãe, a cuidar do pequeno e a se permitir amar de novo. Antônio dividia suas experiências, ajudando-a a encontrar força na adversidade. Eles compartilhavam momentos simples, risadas, conversas, caminhadas ao entardecer. A casa, antes silenciosa, agora vibrava com a vida daquela família improvável. Helena sentia que cada passo dado era um ato de coragem. E mesmo com a sombra do passado, ela estava pronta para abraçar o presente. Eduardo, distante, tentava aceitar sua nova realidade, reconhecendo suas falhas. Mas para Helena, o importante era o amor que construía ao seu redor. E Antônio, com seu olhar doce, era o farol que iluminava seu caminho. Um dia, durante uma conversa na varanda, Helena finalmente perguntou sobre o passado de Antônio. Ele contou com voz trêmula sobre a esposa e o filho que perdeu em um acidente. Revelou que nunca conseguiu superar aquela dor e por isso vivia recluso, evitando relacionamentos. Helena compreendeu que, apesar da dor, ele tinha encontrado nela uma razão para seguir. Eles compartilhavam feridas, mas também a esperança de um novo começo. O céu se tingia de tons alaranjados enquanto o sol começava a se pôr. Naquele momento, a distância entre eles desapareceu, dando lugar a um sentimento puro e sincero. Era como se o tempo estivesse preparado para aquele encontro. Eles não precisavam de palavras para entender o que sentiam. O amor florescia silencioso, como o fim de um dia perfeito. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Antônio fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Protegeria Helena e seu filho com toda a força que lhe restava. Ele não era mais o homem solitário do passado, era um guardião de uma nova família. Helena sentiu naquele instante que finalmente estava em casa. Eduardo, por sua vez, observava de longe, sentindo o peso de suas escolhas. Mas para ela, o passado não importava mais. O que valia era o amor que construía ao lado de Antônio. E juntos, eles começaram a escrever um capítulo que seria lembrado para sempre. A vida, com suas surpresas, mostrava que as segundas chances realmente existem. E o sol, agora desaparecendo, deixava um céu estrelado para guiar seus passos. Se você está acompanhando essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos capítulos e compartilhar essa história com seus amigos. Sua participação ajuda muito a trazer mais histórias que tocam o coração e inspiram a vida. Comente aqui embaixo. De qual cidade você está nos assistindo? Agora, vamos continuar acompanhando esse lindo reencontro entre Helena e Antônio, que promete ainda muitas emoções. Nos dias seguintes, Helena e Antônio tornaram-se inseparáveis. Cada gesto, cada palavra, construía uma ponte entre dois corações marcados pela dor. O bebê crescia forte, enchendo a casa de risos e esperança. Antônio cuidava de tudo, sempre atento às necessidades de Helena. Eles compartilhavam sonhos e medos, descobrindo que o amor pode nascer das cicatrizes mais profundas. Helena sentia-se protegida e valorizada como nunca antes, e cada pôr do sol juntos se tornava uma celebração silenciosa do recomeço. Eduardo, por sua vez, tentava aceitar que havia perdido sua família para sempre. Mas a vida, como sempre, tinha suas surpresas guardadas. O destino ainda tinha cartas na manga para todos eles. Antônio começou a revelar mais de sua verdadeira identidade, mas com cautela. Ele era o dono de uma grande rede de hotéis, uma figura respeitada e poderosa no mundo dos negócios. Porém, havia deixado tudo para trás após a perda da esposa e do filho, buscando refúgio na simplicidade. Helena ficou surpresa, mas compreendeu que o homem que amava não era só um protetor silencioso, mas também um gigante adormecido. Essa revelação trouxe uma nova dimensão ao relacionamento deles. Eles começaram a planejar um futuro juntos, sem pressa,
mas com esperança renovada. Enquanto isso, o bebê, agora com alguns meses, começava a dar os primeiros passos. Era um símbolo vivo da força e da coragem que os guiava, e o destino parecia sorrir para aquela família improvável. Um novo capítulo estava prestes a começar. Em uma tarde, Helena recebeu uma visita inesperada. Uma amiga de longa data que trazia notícias de Eduardo. Ela soube que ele tinha se afastado da cidade, buscando recomeçar em outro lugar. Apesar da distância, o passado parecia ainda presente, na memória de todos. Helena sentiu que havia finalmente fechado um ciclo, embora não pudesse apagar completamente as lembranças. Com Antônio ao seu lado, sentia-se pronta para enfrentar o que viesse. Eles decidiram que era hora de compartilhar a verdade com o bebê, quando ele fosse maior. O amor que os unia era um alicerce forte, capaz de superar qualquer desafio. A cidade continuava seu curso, alheia às histórias que aconteciam em suas ruas. Mas para eles, cada dia era uma nova página em branco. E a esperança nunca deixava de brilhar. A vida simples que levavam trazia paz, mas também momentos de reflexão profunda. Helena e Antônio conversavam longamente sobre o que queriam para o futuro. Eles sonhavam em dar ao bebê tudo o que a vida podia oferecer, mas sem perder a essência da humildade. Antônio sentia que, apesar da riqueza que possuía, o que realmente importava era o amor e a família. Helena concordava, sentindo que a felicidade estava nas pequenas coisas. Juntos, começaram a planejar projetos que uniriam seus mundos diferentes. Eduardo, mesmo longe, acompanhava de longe, respeitando a escolha de Helena. A vida mostrava que, às vezes, o verdadeiro poder está em deixar ir. E o amor, quando genuíno, cria raízes profundas, não importa onde esteja. O futuro brilhava diante deles, cheio de possibilidades. Enquanto isso, na cidade, rumores começavam a circular sobre o retorno de Eduardo. Alguns diziam que ele buscava redenção, outros que queria reconquistar Helena. Antônio, embora confiante, sentia a tensão no ar. Ele sabia que o passado poderia voltar a assombrar aquela nova família. Helena preferia não pensar nisso, focando no presente e na felicidade que construía. O bebê já caminhava e falava suas primeiras palavras, trazendo alegria a todos. A cada dia, o amor entre Helena e Antônio se fortalecia. Eles enfrentavam o mundo juntos, prontos para qualquer desafio. E o destino, sempre caprichoso, preparava a cena para o próximo ato. A história deles ainda estava longe de terminar. Um dia, Eduardo reapareceu na cidade, buscando um encontro com Helena. Ele chegou com humildade, disposto a aceitar qualquer decisão dela. Helena, embora surpresa, ouviu-o com atenção. Antônio observava à distância, preparado para proteger o que considerava seu. A conversa foi delicada, cheia de emoções contidas. Eduardo pediu perdão, mas respeitou o espaço dela. Helena sentiu que precisava seguir seu coração, mesmo que isso significasse enfrentar dores antigas. A decisão estava em suas mãos, e o futuro permanecia incerto. O bebê, inocente, era o elo que unia aquelas histórias entrelaçadas. E a vida, como sempre, ensinava lições valiosas. Antônio sentiu que era hora de revelar seu segredo para Helena. Ele explicou sua verdadeira identidade e o motivo de sua reclusão. Helena ficou impressionada, mas compreendeu a dor que ele carregava. Essa revelação fortaleceu ainda mais a confiança entre eles. Eles decidiram que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. A casa tornou-se um refúgio de amor e sinceridade. O bebê, agora com mais de 1 ano, crescia feliz e saudável. O futuro parecia promissor, iluminado pela luz do perdão e da esperança. E a cidade, testemunha silenciosa, seguia seu curso. Mas para eles, cada dia era uma vitória.
Com o segredo revelado, Helena e Antônio começaram a sonhar alto. Eles planejaram uma vida onde o amor fosse o centro de tudo. Compraram uma casa maior, perto do rio, onde o bebê pudesse crescer livre e feliz. Antônio retomou seus negócios, mas sempre priorizando a família. Helena investiu em seus estudos, buscando um futuro melhor. O passado parecia cada vez mais distante. Eles celebravam cada conquista, pequenos milagres do cotidiano. Eduardo, embora distante, enviava notícias ocasionais, desejando paz para todos. A vida, com suas voltas inesperadas, oferecia novas chances, e o amor sempre presente guiava seus passos. A história de Helena, Antônio e seu filho começou a inspirar a comunidade local. Eles eram exemplos de superação, coragem e amor verdadeiro. As pessoas vinham buscar conselhos e apoio, encontrando neles esperança. Helena e Antônio participavam de projetos sociais, ajudando quem enfrentava dificuldades. O bebê, agora com 2 anos, era o centro da atenção e alegria. Cada sorriso dele iluminava a vida de todos ao redor. Eles sabiam que a vida poderia ser difícil, mas também cheia de beleza, e juntos construíam um legado de amor e solidariedade. O passado doloroso se transformava em força para o presente, e o futuro, antes incerto, era agora uma promessa real. Enquanto isso, Eduardo continuava sua busca por redenção. Ele dedicava seu tempo a ajudar outros, tentando fazer a diferença. Sabia que não poderia voltar atrás, mas queria se tornar um homem melhor. A cidade observava suas mudanças com curiosidade e respeito. Embora distante, seu coração ainda carregava amor por Helena e pelo filho. Mas ele aceitou que o caminho deles era diferente do seu. Helena e Antônio, por sua vez, viviam sua história com intensidade e paixão. Eles sabiam que o amor verdadeiro exige coragem e entrega, e a vida, cheia de surpresas, reservava ainda mais capítulos para contar. A jornada deles continuava, cheia de esperança. Helena e Antônio começaram a planejar uma viagem para mostrar ao bebê o mundo além da cidade. Eles queriam que o filho conhecesse novas culturas e experiências. Prepararam as malas com carinho e expectativa. A viagem seria uma celebração da vida e da força que os unia. Cada destino escolhido tinha um significado especial. Durante a viagem, fortaleceram ainda mais os laços familiares. Helena registrava cada momento com fotos e vídeos, guardando lembranças para o futuro. Antônio compartilhava histórias de suas viagens passadas, encantando a todos. O bebê, mesmo pequeno, parecia perceber o amor que o cercava, e o destino, como sempre, reservava surpresas. De volta à cidade, a família se sentia mais unida do que nunca. As experiências da viagem trouxeram novas perspectivas e sonhos. Helena decidiu retomar os estudos de forma mais intensa. Antônio investiu em projetos que uniam negócios e solidariedade. O bebê, agora com 3 anos, mostrava traços fortes dos pais. A cidade observava com admiração a transformação daquela família. Eles eram um exemplo de que o amor pode superar qualquer barreira. E o futuro parecia cada vez mais brilhante. Com coragem e união, enfrentavam os desafios da vida, e o amor, sempre presente, guiava seus passos. Rumores sobre o retorno de Eduardo começaram a circular novamente. Alguns diziam que ele queria reconquistar Helena, outros que buscava seu perdão. Antônio, embora confiante, sentia a tensão aumentar. Helena preferia manter o foco na felicidade que construía. O bebê já falava frases simples, enchendo a casa de alegria. Cada dia era uma celebração do amor e da vida. Eles sabiam que o passado poderia voltar, mas estavam preparados. A força da família era maior do que qualquer obstáculo, e o destino continuava a escrever essa história única, com esperança,
seguiam em frente. Eduardo, mais uma vez, tentou se aproximar de Helena. Ele veio com palavras sinceras e um pedido de uma última chance. Helena ouviu com atenção, mas seu coração já estava decidido. Antônio estava ao seu lado, pronto para defender o que construíram. O bebê, inocente, era o símbolo do amor verdadeiro. Eles sabiam que o passado não podia ser apagado, mas o presente era para ser vivido. Helena agradeceu a Eduardo pela sinceridade, mas deixou claro que sua escolha era pelo futuro. Antônio sentiu um alívio silencioso, sabendo que a família estava segura e o amor, firme como uma rocha, era a base daquela nova vida. A história continuava, cheia de emoção e esperança. A vida seguiu seu curso, cheia de pequenos milagres diários. Helena e Antônio dedicavam-se ao bebê, que crescia com saúde e alegria. Eles participaram de eventos comunitários, fortalecendo laços e amizades. O amor deles inspirava todos ao redor. Antônio retomou os negócios com uma nova visão, sempre priorizando a família. Helena avançava nos estudos, determinada a construir um futuro melhor. O passado parecia cada vez mais distante, e a cidade os abraçava como um exemplo de superação. Cada dia era uma nova conquista. E o amor, mais uma vez, mostrava seu poder transformador. Mas, como toda história, havia desafios pela frente. Uma crise inesperada nos negócios de Antônio abalou a família. Eles precisaram unir forças e enfrentar o momento com coragem. Helena assumiu um papel ativo, buscando soluções e apoio. O bebê, mesmo pequeno, trazia esperança em meio às dificuldades. Juntos, enfrentaram tempestades que fortaleciam seus laços. A comunidade também ofereceu ajuda e solidariedade. Eles aprenderam que, mesmo na adversidade, o amor é um refúgio seguro e que a verdadeira força vem da união. O futuro ainda reservava surpresas. Após superar a crise, a família celebrava suas vitórias com gratidão. Eles aprenderam a valorizar ainda mais o que realmente importa. Helena e Antônio renovaram seus votos de amor e compromisso. O bebê, agora com 4 anos, mostrava uma personalidade doce e forte. A casa estava cheia de risos e sonhos. Eles se sentiam prontos para os próximos passos da vida. A cidade reconhecia o exemplo de superação daquela família, e o futuro, iluminado pelo amor, era uma promessa real. Eles sabiam que a jornada continuaria, cheia de desafios e conquistas, e que juntos poderiam vencer tudo. Um dia, Helena recebeu uma proposta de trabalho que poderia mudar sua vida. Era uma oportunidade em uma cidade distante, com desafios e possibilidades. Ela discutiu com Antônio, que a apoiou sem hesitar. Eles decidiram que era hora de dar um passo adiante, sem medo. O bebê, agora com 5 anos, preparava-se para uma nova fase da vida. Helena sentia-se confiante e preparada para o futuro. Antônio também via nessa mudança uma chance de crescimento. A família estava unida, pronta para enfrentar o desconhecido. O passado havia ficado para trás, e o presente era um presente precioso. O destino continuava a escrever sua história. O carro subia lentamente a estrada que levava ao hotel à beira-mar, com vista privilegiada do pôr-do-sol. Eduardo, agora oficialmente com Helena e o bebê, dirigia em silêncio, mas com o coração leve como nunca. A frente do hotel surgia entre as árvores, elegante, acolhedor e rodeado por jardins bem cuidados. Helena ficou em choque ao ver o letreiro com o nome da antiga esposa de Eduardo no alto da fachada. Essa rede era dela. Ela sempre sonhou em transformar esse lugar num lar, não só num negócio, ele revelou. Helena apertou sua mão com carinho e respeito, sentindo o peso e a beleza daquele gesto. O hotel não era apenas luxo, era símbolo de memória, de renascimento, de continuidade. Foram recebidos com flores e sorrisos pelos funcionários, que já sabiam da chegada dos novos moradores.
O quarto reservado tinha vista para o mar, varanda com rede e uma poltrona de balanço para ela e o bebê. Eduardo a olhou e disse com os olhos brilhando: "Agora é aqui que começa a nossa verdadeira história." O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. Helena, agora com o bebê nos braços, sorria enquanto observava o mar pela varanda do hotel. Eduardo, sentado ao seu lado, segurava sua mão com ternura e olhava para o pequeno como se visse um milagre. Uma bandeja de café recém-passado descansava sobre a mesinha entre eles, exalando aroma e aconchego. "Eu nunca imaginei que depois de tanta dor eu encontraria paz assim", ela disse com os olhos marejados. "Você e esse pequeno me deram motivos para viver de novo", ele respondeu emocionado. O bebê balbuciava, como se agradecesse ao universo por ter unido aquelas almas. Ao fundo, a fachada do hotel levava o nome da falecida esposa de Eduardo. Uma homenagem e um recomeço. Ali, naquela varanda banhada pelo pôr do sol, 3 corações marcados pelo passado se curavam no presente. E naquele instante eterno, o silêncio dizia mais que qualquer palavra. Eles estavam em casa. Dessa vez, em paz. Obrigada por ter ficado até o final. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fique bem.